Só que em relação à nossa vida espiritual, eu não posso estar satisfeito com apenas uma lida da Bíblia. Entende? Eu não posso estar satisfeito apenas com 1 hora do dia de oração. E aí, povo de Deus? Feliz sábado. Olha, um dia eu vou cantar igual esse rapaz. E o que eu admiro nos cantores, sabe o que é? É que o talento deles vai subir ao céu. Agora, o que eu faço, que é pregar, não vai precisar no céu. Glória a Deus por isso, não é verdade? E eu mal vejo o dia em que eu não vou precisar mais pregar a palavra de Deus, porque eu verei esse Deus face a face. E como a música mesmo falou aqui, eu espero ver esse dia. Esse dia vai ser um encontro entre aqueles que creram no nome de Cristo e viveram segundo a sua palavra. E esse dia está perto, meus irmãos. Só que eu tenho que adverti-los aqui nesta manhã que existe uma preparação. E é exatamente sobre essa preparação que eu quero adverti-los nesta manhã. Eu quero fazer com que vocês entendam de uma vez por todas que o dia está próximo. E para que vocês encontrem o Senhor nesse grande e maravilhoso dia, é necessário largar de uma vez por todas a frieza espiritual. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui que existe uma forma muito eficaz de você deixar de lado aquela frieza espiritual. E acredite, hoje eu vou mostrar na palavra de Deus, na Bíblia, que todos nós passamos por momentos em que a frieza espiritual aparece e parece que não vai mais embora. Só que antes eu quero que todos aqui vamos fechar os nossos olhos, da maneira que vocês estão mesmo, e vamos falar mais uma vez com esse Deus que verdadeiramente está aqui em nosso meio, amém? Feche seus olhos e vamos juntos abrir o nosso coração a esse Deus que vive e reina para tudo sempre. Oremos. Amado Pai, como é bom ouvir a Tua voz. Hoje, Deus, nós ouvimos a Tua voz por meio de lábios impuros, porque todos nós somos pecadores, mas a despeito dos nossos pecados, nós entendemos que o Senhor nos ama e deseja nos usar. E eu te peço aqui, ó Deus, que o Senhor me use para ser o porta-voz do Senhor nesta manhã para os meus amados irmãos. Mas nós, como uma grande família que aqui estamos, nós não podemos esconder da tua face, esconder dos teus ouvidos, o quanto aguardamos a tua volta. E eu te peço, ó Jesus, volta logo, porque esse mundo está se revelando cada vez mais o quanto é mau, o quanto não vale viver nas condições que estamos aqui. Por isso mesmo, ó Jesus, volta logo. Mas para isso, ó Espírito Santo, eu peço ao Senhor que habite em nós. Nós não podemos compreender como é grande esta verdade, de que o próprio Deus habita em nós. Por isso mesmo, ó Espírito Santo, mesmo sem compreender de forma genuína, de forma clara, a habitação que o Senhor faz em nossas vidas, ainda assim eu lhe peço, habite em nós, Espírito Santo. Que o Senhor fale com os meus irmãos através de mim, e que os meus irmãos que aqui estão, saiam daqui cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. E é em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. A mensagem de hoje tem o título Cristãos Criônicos. Alguém já ouviu falar desse termo? Não? Eu até um tempo atrás eu sabia que existia esse termo, mas não sabia da palavra em si. O significado eu sabia, aliás. O termo eu desconhecia. Criônico, olha só, criogenia também é o que se fala. É um processo em que se congela o corpo.
Olha que interessante. Existem, no mundo hoje, apenas 3 instituições que fazem esse processo de congelamento do corpo. 2 ficam nos Estados Unidos e uma fica na Rússia. E é interessante que as pessoas que optam pela criogenia, elas acreditam que vai existir uma esperança de que no futuro exista uma solução para o seu processo natural que se chama morte. Ou seja, as pessoas, elas carregam dentro de si o desejo pela eternidade. Ninguém em sã consciência deseja morrer. Até mesmo aqueles que tiram a sua vida, eles ainda assim desejam tê-la. Eu estou mentindo, igreja? Não, não estou mentindo. E essas pessoas que se aderem a esse processo que se chama criogenia, essas pessoas, elas infelizmente estão vivendo uma ilusão. Sabe por quê? A ciência mais conservadora, a ciência mais tradicional, ela fala assim que esse processo, mesmo tendo estudos envolvidos, na verdade é um processo que está mais por dentro do charlatanismo, porque enche as pessoas de falsas esperanças, como eu falei para vocês. E é interessante que muitas pessoas que se dizem inteligentes acreditam nisso. Acreditam que o ser humano pode resolver o seu problema que elas têm aqui e agora. Só que tem um detalhe. Sabe qual que é o detalhe? Todos os nossos problemas podem sim ser resolvidos, solucionados. E esse problema, todos os nossos problemas, aliás, eles só são resolvidos mediante a volta de Jesus. E, meus irmãos, eu quero fazer um paralelo daquilo que eu falei para vocês aqui, desse processo que se chama criogenia, dos cristãos criônicos, cristãos hoje que estão completamente, não estão frios não, estão congelados, é diferente. Passaram desse patamar, já não estão mais frios, cristãos hoje estão congelados. E eu vou falar para vocês biblicamente que isso foi profetizado pelo nosso Cristo. Não que o fato dele ter profetizado que aquilo iria acontecer, mas é que ele já conhecia o fim desde o princípio. E a Bíblia fala aqui, Mateus capítulo 24, verso 12 ao 14. Olha o que Jesus fala. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos ler aqui também no mesmo capítulo, porém agora, verso 45 e 51. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção, igreja. A Bíblia que falou, segundo aquilo que acabamos de ler, que o amor se esfriará. Olha que interessante. Será que eu e você, nós não estamos passando por uma frieza espiritual? Eu preciso fazer uma pergunta para que vocês façam uma reflexão. Saiam daqui refletindo sobre isso. Você está satisfeito hoje com a sua vida espiritual? Sabe por quê?
As pessoas estão satisfeitas com muitas coisas. Aliás, as pessoas estão insatisfeitas com muitas coisas. Porém, em relação à sua vida espiritual, está tudo bem. Não precisa crescer, não precisa amadurecer. Só que não é bem assim. Será que eu e você nós não estamos esperando algo extraordinário acontecendo em nossa vida para que nós possamos mudar? Porque quem espera uma atitude do outro para que nós possamos mudar, a mudança que exige de cada um de nós nunca vai acontecer. Porque eu não posso depender do outro para que eu mude. Essa mudança precisa acontecer em mim, de dentro para fora. Então, por isso mesmo, eu preciso nunca estar satisfeito com aquilo que eu sou hoje, como um cristão. Eu preciso estar sempre se movendo para querer cada vez mais de Deus. E em falar sobre satisfação, só para comparar isso que eu acabei de falar com vocês aqui, eu quero fazer uma pergunta. Quem vocês acham que está mais satisfeito? Um homem que está com 5 filhos ou um homem que tem 10 milhões de reais? Quem que vocês acham que está mais satisfeito? Oi? Pode falar, igreja. Vamos lá. Os dois estão satisfeitos? Quem acha que quem tem 5 filhos está satisfeito? Marcelene, só Marcelene, a Bárbara e umas migalhas. Um pouquinho de gente. Quem acha que quem está satisfeito é o homem que tem 10 milhões de reais? Quem aqui? A maioria, e pelo visto, aliás, uma boa parte, mas a maioria não sabe nada. Mas olha só, sabe quem está mais satisfeito? O homem que tem 5 filhos. Pergunta para ele se ele quer mais um. Agora, para o homem que tem 10 milhões de reais, pergunta para ele se ele quer mais 1 milhão. É verdade ou não é? Só que em relação à nossa vida espiritual, eu não posso estar satisfeito com apenas uma lida da Bíblia. Entende? Eu não posso estar satisfeito apenas com 1 hora do dia de oração. Entende? Da mesma maneira que aquele homem ele quer mais 1 milhão de reais, eu preciso ter mais essa vontade de querer mais um encontro com Deus. Para quê? Para que eu não esfrie espiritualmente. E diante dessa verdade, gente, de que o amor se esfriará, porque veja, aqui conforme aquilo que a gente acabou de ler, em Mateus 24, verso 12, fala assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora eu pergunto para a igreja, vamos lá, igreja, participem. Vocês acham que esse amor se esfriando, ele está acontecendo onde? Na vida do crente ou no mundo? Quem acha que é do crente? Quem acha que é do mundo? Quem acha que é dos dois? Quem não acha nada? Vocês não gostam de participar não, né? Olha só, aquilo que a gente acabou de ler aqui, esse amor se esfriando, se a gente for pegar a língua original que foi escrita isso aqui, a gente vai ver que esse amor é a palavra ágape. Ágape é o amor que Deus tem para conosco. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está falando o seguinte, olha, no meio cristão, no cristianismo, vai haver um esfriamento como nunca foi visto no período da humanidade. E esse amor vai acontecer com aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, e eu vou mostrar isso para você no próximo capítulo, no capítulo 25. E olha que interessante, Jesus ele está dizendo aqui que no fim dos tempos, pouco antes do evangelho ir a todo mundo, haverá uma frieza e amor, uma frieza no amor no meio do teu povo. Está duvidando? Só que antes de mostrar que isso de fato é real, nós temos que agradecer porque Deus, Ele tem a solução antes do problema, amém? Olha que interessante. Tanto é que no verso 13, vou ler de novo para vocês, olha só. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, a Bíblia dá uma certeza aqui. É uma certeza. A Bíblia não fala assim, olha, talvez aquele que perseverar até o fim será salvo.
Não, a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia nos dá certeza, a Bíblia nos dá dúvidas. Por isso que quem crê na Bíblia, na palavra de Deus, não anda com sentimento de dúvida. Você percebe que no mundo existem muitas afirmações, e no mundo sempre há contradições, mas na Bíblia não. Quando uma pessoa que crê na Bíblia é uma pessoa cheia de fé, convicção. Agora, uma pessoa que crê naquilo que o mundo fala por aí, as mentiras que o mundo fala por aí, sempre são pessoas que estão cheias de dúvidas, são pessoas que não sabem o que é verdade, são pessoas que estão até mesmo deprimidas. Não porque há depressão no meio do povo, mas a depressão que acontece no mundo é depressão porque existe um vazio existencial. As pessoas não sabem por que estão aqui e para onde vão. Qual o significado das suas vidas. E a Bíblia fala aqui para mim e para você o seguinte: olha, a despeito da frieza espiritual que está acontecendo nesse exato momento e vai piorar, quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, essa frieza vai piorar. Mas a despeito dessa frieza, a Bíblia fala e promete, olha, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E isso me faz pensar o seguinte: não são todos os momentos em que eu me sinto em paz com Deus. Só sou eu que sou assim? Ou todos vocês? Assim como eu, vocês também passam por isso? Às vezes parece que Deus está tão distante. Só que Deus nunca está distante de nós. É nós que nos distanciamos de Deus. E isso dói, por quê? Porque Deus, Ele não nos criou com o propósito de vivermos longe da sua presença. E quando nós estamos longe da sua presença, nos sentimos maus, nos sentimos frios espiritualmente. Porque dentro de nós, gente, como eu disse para vocês, a Bíblia, ela garante isso. Dentro de nós existe um buraco, existe uma lacuna que só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Por quê? Esse vazio que está aqui dentro do nosso coração, ele é do tamanho de Deus. E Deus, como vocês sabem, Deus ele é eterno. Agora eu pergunto para vocês, é possível preencher esse vazio que existe dentro do nosso coração com coisas passageiras? Só com coisas passageiras? Não dá. Porque você vai jogando coisas lá dentro, coisas lá dentro, coisas lá dentro, e nunca estará satisfeito. Agora com Deus não, quando você coloca Deus no seu devido lugar, na sua vida, aí o que acontece? Você se sente realizado, satisfeito, feliz. E meus irmãos, presta atenção. A solução que Jesus está falando aqui é uma certeza. Mesmo que você não se sentir perto de Deus, continue perto de Deus, porque Ele nunca está longe de você. É uma certeza que a gente tem. Mesmo que você não tenha aquela vontade de orar, mesmo que você não tenha aquela vontade de estudar a Bíblia, e essa mensagem é para mim também, continue. Porque a palavra de Deus nos fala assim que a vida cristã não é só baseada em sentimentalismo, mas também pela razão. Pela razão eu creio que Deus está aqui. Eu posso não sentir Deus, porque o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. E pelo fato do pecado ter nos trago isso, acabamos que nós parecemos que não temos Deus em nossas vidas, mas Deus está aqui. Eu creio nisso. Deus vai aonde nós estamos. Deus ele pode não se manifestar em todos os lugares, mas Ele está em todos os lugares. Por isso mesmo que vale a pena ser fiel até o fim. E olha só, a gente vai começar aqui a entrar na solução para a frieza espiritual, que atinge a todos, inclusive cristãos. Mundo e cristianismo são afetados pela frieza, e por causa dessa frieza, o amor parece que não existe mais. Olha só, aquela parábola que a gente acabou de ler, aqui em Mateus capítulo 24, verso 45 ao 51, fala a respeito do bom servo e do mau servo, certo? É interessante que essa parábola, ela fala de duas categorias de pessoas. Uma que aguarda o seu Senhor
Jesus falando em parábola, é claro, e a outra que acha que o seu Senhor está demorando e faz o que bem quiser com seus conservos. Presta atenção, igreja. A Bíblia está falando aqui para mim e para você o seguinte, até mesmo dentro da igreja, porque Jesus está falando isso aqui para aqueles que estão dentro, não para aqueles que estão fora. Jesus está falando o seguinte, olha, aqui mesmo, naquela época em que ele falou e aqui também, existem duas pessoas, os que aguardam e os que acham que está demorando e faz o que bem quer. E a Bíblia fala assim que essas pessoas que fazem o que bem quer têm a aparência de vida, mas estão mortas. Lembra daquele processo que eu falei para você? A criogenia? O que acontece? As pessoas morrem e rapidamente, após os batimentos cardíacos pararem e antes que todas as células passem pelo processo de morte e as funções cerebrais também deixem de existir, aquela pessoa rapidamente é congelada em nitrogênio líquido, com a esperança de que futuramente possam ser ressuscitadas pela medicina que ainda não existe hoje. Ou seja, enchendo as pessoas de falsas esperanças. E a Bíblia está falando o seguinte para mim e para você aqui. Hoje, essas duas pessoas que existem, esses dois tipos de cristãos que existem, aqueles que aguardam a volta de Jesus e fazem conforme aquilo que ele nos deixou para fazer, e aqueles que acham que ele demora e fazem o que bem quer. Essa pessoa que faz o que bem quer, elas acham que estão vivas, têm aparência de vida, mas estão mortas. Sabe por quê? Enquanto a gente não aceitar Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, nós não passamos de cadáveres que andam. Entende isso? Porque, veja, para pensar, gente, vamos ser sinceros aqui. Se eu não me entregar verdadeiramente a Jesus hoje e perder a minha salvação, viver daqui para frente é o quê? Inútil. Não faz sentido. Por isso mesmo que eu falo para as pessoas, olha, onde eu vou, gente, eu prego a palavra de Deus. Seja na família, até mesmo em sepultamentos, eu falo da palavra de Deus. Em qualquer lugar que eu vou. Eu faço com que crie-se oportunidades para eu falar. E eu falo, olha, o que mais vale, viver ou morrer? Obviamente é viver. Só que se eu viver a vida aqui para frente sem Cristo, é o mesmo que está morrendo. Então o meu alerta aqui para a igreja hoje é porque talvez existam pessoas aqui que estejam congeladas espiritualmente. E se você continuar nessa condição, melhor morrer agora. Por quê? O que adianta? Eu estou agora com 27 anos. O que adianta eu viver mais 50 anos daqui para frente, mas esses 50 anos vai ser uma vida em que eu não estarei ao lado de Jesus e no final eu vou morrer eternamente. Adianta? Não adianta. E eu fico assim preocupado com as pessoas, porque as pessoas não notam isso. O mundo não nota isso. Mas o que mais me impressiona ainda mais é que os cristãos não se incomodam com isso. Está na hora de esquentar a igreja. E Jesus ele fala aqui sobre 3 métodos para que a gente se esquente. Para vocês decorarem esse método, é só lembrar da palavra, uma palavra que não existe, SAS. S-A-S. Só lembrar do SUS, é só colocar o no lugar do o A, SAS. Repita comigo, igreja, SAS. O S significa sabedoria. O A significa amor. E o S final significa serviço. Então vamos lá. Repita comigo. Sabedoria, amor, serviço. Agora faça o que eu faço. Vamos lá. Dedo no cérebro. Não dá para colocar o dedo no cérebro. Tá bom? Só cirurgião consegue fazer isso. Sabedoria, amor, serviço. Por que eu estou fazendo isso? Isso é um método de instrução, para que vocês não esqueçam, para que vocês saiam daqui sabendo aquilo que eu ensinei para vocês, tá bom? Olha só, esse método de Jesus,
Sabedoria, amor e serviço está agora em Mateus capítulo 25, para que em Mateus capítulo 25, Jesus ele resolva o problema lá de Mateus capítulo 24, amor se esfriando. Vamos lá? Rapidinho. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Olha só. Rapidinho. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Veja, nécias é o mesmo que estúpidas. Verso 3. As nécias, ou seja, as estúpidas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, veja, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, olha só, elas acreditando que o noivo estava tardando, todas elas, não somente as tolas, as estúpidas, as nécias, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha só, as tolas estão pedindo agora azeite para quem? Para as prudentes. Vamos lá, verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E os que estavam apercebidos entraram com ele. Vou repetir. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque vocês não sabem o dia nem a hora. Olha que interessante, igreja. O primeiro S aqui de sabedoria. A Bíblia fala aqui que somente a sabedoria mesmo, não é inteligência, sabedoria vem somente de Deus, por meio do azeite, que é símbolo aqui do Espírito Santo. É interessante que se a gente pegar algumas coisas importantes que o texto nos falou aqui, a gente vai perceber que tem muitas lições importantes para cada um de nós hoje. Veja, a Bíblia fala assim que todas entraram em sono. Todas esfriaram. Eu e você, existem momentos, como eu falei para vocês, que estamos frios espiritualmente. Mas, mais tarde, a Bíblia fala assim que o noivo voltou. Estava prestes a voltar. E a Bíblia fala aqui, o interessante é que a Bíblia falou aqui que as estúpidas estavam com as suas lâmpadas se apagando porque o azeite estava indo embora. E o que me chama a atenção, minha igreja, é o seguinte: elas saíram para comprar. Ou seja, no tempo indevido elas procuraram um relacionamento com Jesus. O tempo de procurar relacionamento com Deus se chama o que, igreja? Hoje, agora. Vocês falaram melhor que eu. Agora. Não é mais tarde, não. Não é hoje à noite, não. É agora. E falou assim que elas saíram para comprar. E olha que interessante, no verso 11. Mais tarde. Olha só, o noivo já tinha voltado, ó. Há muito tempo, e mais tarde elas voltaram com azeite. Ou talvez não encontraram. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, meus irmãos, o mundo vai estar em trevas espirituais. O mundo vai estar em decadência. E quando Jesus voltar, não vai dar tempo de procurar luz, porque a luz está entre nós agora. Então, por isso mesmo, que o primeiro método que Jesus usa para fazer com que a gente se esquente dessa frieza espiritual é ter sabedoria que vem do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos clamar a quem? O Espírito Santo. A gente precisa buscar o Espírito Santo hoje, para que quando o fim realmente chegar, o fim do tempo do fim chegar, a gente esteja o quê? Preparado, cheio. Ok, nós percebemos aqui o primeiro S, agora o segundo S, o amor.
Veja, você precisa, eu preciso, nós precisamos amar Deus de forma ativa ou passiva? Diga comigo alto, ativa ou passiva? Ativa. Alguém concorda que é possível amar a Deus de forma passiva? É possível sim, só que não vai ter a salvação. Olha só, nós vivemos em um período em que a igreja, ela está se esfriando. E essa igreja que está se esfriando, essa igreja acredita que é possível amar a Deus de forma passiva. Não, não é possível. Não é possível amar a Deus de forma passível e garantir a sua salvação. Exemplo, estou com a Tayane, minha esposa. Eu vou ter relacionamentos com ela de forma íntima só se eu ter um relacionamento com ela ativo. Passivo não dá, entende? Um casal, veja bem, um casal só se relaciona de forma íntima. Quando eu falo de forma íntima, de forma sexual, um casal só consegue se relacionar de forma sexual, prazerosa, se eles já tiverem vivido o quê? Um relacionamento prévio. Entende? Com Deus é a mesma coisa. E quando eu dou esse exemplo, meus irmãos, não se assustem, porque Deus também dá. Deus, ele compara o nosso relacionamento com Ele como se fosse um casamento. E um casamento sem relacionamento, não há relacionamento. Entende? Com Deus não dá para ter salvação eternal se eu não tiver um relacionamento com Ele aqui e agora. O amor que está aqui agora, veja, primeiro S, sabedoria. Agora A de amor. Veja, aqui em Mateus capítulo 25 agora, do verso 14 ao 30, eu não vou ler, mas eu vou falar para vocês. A Bíblia fala assim que um senhor, ele tinha 3 servos. A um deu 10 talentos, a um deu 2 talentos e a um deu 1 talento. Aquele que deu 10, multiplicou e entregou 20. Aquele que tinha 2, multiplicou e entregou 4. E aquele que tinha 1? Enterrou o talento. O que significa? Veja, a Bíblia fala aqui, Mateus capítulo 25, eu vou ler apenas o verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Sabe o que eu vejo aqui? A ênfase aqui não é naquele que tem 10 talentos. A ênfase aqui não é aquele que tem 2 talentos. A ênfase aqui é aquele que tem 1 talento, ou seja, eu e você. A Bíblia fala aqui que essa pessoa que tinha 1 talento, ela poderia mover muitas coisas, mas ela não quis. A Bíblia fala assim que essa pessoa, um problema maior dessa pessoa que tinha 1 talento, era porque ela desconhecia o caráter do seu Senhor. E hoje a igreja, infelizmente, desconhece o caráter do seu Senhor. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Ele. E por não haver um relacionamento com Ele, infelizmente acabam tendo um amor pelo seu Deus de forma passiva, como eu falei para vocês. Agora o último S, serviço. Mateus também capítulo 25, verso 31 ao 46, eu vou só citar para vocês, fala a respeito do grande julgamento. A Bíblia fala assim que quando Jesus voltar, assim como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, Jesus vai separar os salvos dos perdidos. Ovelhas, quando o pastor separa, está ao seu lado direito. Os salvos estarão ao lado direito de Cristo. Os cabritos ao lado esquerdo, quando Jesus voltar, Jesus falará assim para aqueles que estão perdidos, comparando-os a cabritos: apartem-se de mim. E é interessante que esse serviço aqui ilustra a importância do serviço altruísta para os fracos e perdidos. Resumindo esse S aqui, sabe o que eu vejo resumidamente nesse S? Olha só, eu vejo que o oposto do cristianismo criônico que eu falei para vocês, o cristianismo congelado, é que
fé, sabedoria, cheia de espírito e amor pelos perdidos, garante a vida eterna. Veja, quem não ama os perdidos é um forte indício que está espiritualmente frio e perdido. Então você precisa, como eu disse aqui para vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, se encham de sabedoria, se encham de amor pelo seu Deus de forma ativa. E usem as suas mãos para servirem o seu próximo. Sabe de uma coisa? Jesus ele procura os fiéis que queiram ajudar o seu próximo. Jesus ele procura fiéis que estão vendo, olha só, ele procura os fiéis que viram Jesus na face de um órfão ou de uma viúva, nos solitários e perdidos. Então, a partir de hoje, igreja, coloque em prática isso que eu acabei de falar para vocês. Só que eu vou pedir uma coisa. Eu vou fazer o apelo após a música. Após a música, eu vou dar o ponto-chave, para que vocês fiquem até o final comigo. Eu vou dar o ponto-chave para vocês, de uma vez por todas, largarem a frieza espiritual. Além de exercer tudo isso aqui que eu falei para vocês, sabedoria, amor e serviço, eu vou mostrar para vocês aqui, de uma vez por todas, como vencer a sua frieza espiritual. Fica comigo até o final. E aí, igreja? Olha só, quando eu falo que Deus está entre nós, de fato Ele está. O nosso irmão Alex, que acabou de cantar aqui, eu não combinei nada com ele, combinei? Você percebeu que como a sua mensagem musical, ela foi ao encontro da mensagem pregada? Vocês perceberam também, igreja? Tudo isso é Deus instruindo a cada um de nós. Deus ele quer que vocês exerçam o SAS que eu ensinei para vocês, tenham sabedoria, se encham do Espírito Santo, tenham um amor genuíno pelo seu Deus de forma ativa. E nunca esqueça do serviço que vocês precisam prestar ao seu próximo. E como eu falei para vocês aqui, eu vou revelar aqui agora. A forma mais eficaz de você largar a frieza espiritual, além de praticar isso que eu acabei de falar para você, é você clamar a Deus, falar: Espírito Santo, eu não aguento mais o jeito que eu estou vivendo. Eu estou insatisfeito com a vida espiritual que eu estou levando. Porque se eu continuar assim, quando o Senhor voltar, eu serei como aquelas virgens estúpidas, serei deixada para trás e a porta da graça vai se fechar diante de mim. Então, a partir de hoje, você, assim como eu, que se sente fraco, cansado, espiritualmente, você precisa agora, junto comigo, clamar ao nosso Deus. Clamar para que Ele envie o Espírito Santo com poder e grande glória. E não clamar somente aqui, mas nas suas casas, todos os dias, de forma ativa. Amém? Esse é o meu apelo. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Deus amado, nós aprendemos lições muito importantes aqui hoje. Nós entendemos que o Senhor requer de nós um relacionamento. Eu preciso, Deus, nós precisamos como igreja nos relacionarmos de forma ativa com o Senhor. Precisamos nos encher de sabedoria. Precisamos usar as nossas mãos para servir o nosso próximo, para aliviar a dor daqueles que estão sofrendo, para ter amor ao perdido. Ó Deus, mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. E eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, envia o Espírito Santo para cada coração que está aqui. Ó Deus, obrigado porque o Senhor verdadeiramente nos falou conosco, falou com cada um de nós. Falou através da mensagem musical, falou também através da mensagem pregada. Mas eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos que estão aqui nunca estejam satisfeitos, inclusive eu e a minha família, nunca estejamos satisfeitos com a nossa espiritualidade, que possamos querer cada vez mais, para que quando Jesus voltar, as nossas lâmpadas estejam cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, cheias de amor, cheias de serviço ao nosso próximo. Despede o teu povo em paz e em segurança, Deus. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor fala conosco, mesmo após milênios de pecado. E é em nome de Cristo Jesus que eu te faço essa oração. Amém. Deus abençoe minha igreja.